Ó, atenção para a imagem. Depois de um mês da morte de Tiaguinho, nós temos novidades. 12h35. Sabe o que vocês estão vendo? Sabe o que é isso aqui que está na imagem? Já identificou? Ou ainda não? Parque da Issaco Ikeda. Infelizmente, palco da tragédia do caso Tiaguinho, onde tudo aconteceu. Se você não lembra do caso, Tiaguinho, infelizmente, menininho de 2 anos, acabou caindo dentro do Ribeirão Três Bocas, depois que foi para lá com a mãe e o namorado. E depois de alguns dias, praticamente uma semana, não é? Na sexta-feira, o corpo dele foi encontrado já sem vida. Nós voltamos nesse caso, porque depois de um mês, nós temos novidades sobre esse caso aqui no Balanço Geral. Começando com o Parque da Issaco Ikeda, que desde 2016 está interditado, certo? Um mês depois da tragédia. E agora que o poder público tomou uma medida, Pedro, tentando ali pelo menos bloquear a entrada e saída de carros. Conta pra gente o que você viu por lá. Muganza, a Prefeitura de Londrina instalou blocos de concreto nas 2 entradas que tem no Parque da Issaco Ikeda, na região sul de Londrina. São blocos que, na verdade, impedem a entrada de carros, porque a pessoa ela só levantar a perna vai conseguir acessar o parque mesmo assim. Além disso, também foram espalhadas faixas zebradas para indicar e alertar que aquele espaço está interditado. Essa interdição, como você bem destacou, acontece desde 2017, depois de fortes chuvas que destruíram praticamente todo o parque. Desde então também não houve nenhum tipo de intervenção do município para melhorias, foi ficando abandonado e chegou na situação que está hoje. E mesmo que essa situação de abandono e também de interdição, pelo menos conceitual, as pessoas conseguiam entrar e sair do parque a hora que quisessem, como foi infelizmente nesse caso do Thiago Vinícius, que tinha apenas 2 anos. Mas essa medida da Prefeitura só foi adotada depois que o Ministério Público encaminhou um procedimento administrativo indicando ao município uma série de ações a serem adotadas em relação ao Parque da Issaco Ikeda. E uma dessas ações seria justamente a interdição oficial e visual do parque. Ou seja, a Prefeitura de Londrina, depois da tragédia e da cobrança do Ministério Público, é que toma essa ação de colocar esses blocos de concreto ali na entrada da Issaco Ikeda, pelo menos na entrada e saída dos veículos. E o Ministério Público também cobrou essa recomendação administrativa que foi enviada, outras ações a serem colocadas em prática. Entre elas está a revitalização do parque, só que essa tem um prazo maior para acontecer. Muganza. Tá certo, Pedro. Obrigado pelas informações, mas eu continuo com você, porque a gente precisa ainda falar de um outro assunto importantíssimo. Além do parque, depois de um mês do caso Tiaguinho, da morte do Tiaguinho, nós ainda temos perguntas a serem respondidas. Mas como assim, Muganza, perguntas a serem respondidas? Porque o corpo do Tiaguinho foi encontrado dentro do Ribeirão Três Bocas, não foi? Foi. Isso a gente já sabe. Provavelmente, ele caiu, pelo menos o que tudo indica a investigação, caiu no Ribeirão Três Bocas e morreu afogado. Só que o que vai comprovar isso é um exame, Pedro, que mostra se realmente tinha água no pulmão do Tiaguinho. Como é que anda essa investigação? Já temos o resultado desse exame depois de um mês? A investigação do caso segue aberta, Muganza, porque o delegado aguarda ainda o resultado dos exames do corpo do Thiago Vinícius, que tinha apenas 2 anos. Nessa semana nós completamos um mês que a criança desapareceu, o garoto que ficou aproximadamente 5 dias desaparecido até ser encontrado ali a 9 quilômetros do parque em si, nas águas do Ribeirão Três Bocas. E o grande mistério nessa história é se o Thiago Vinícius caiu ali, ele se afogou com as águas do Ribeirão, ou seja, se tem água no pulmão ou não, que isso pode mudar o rumo da investigação. Só que ainda esses exames não ficaram prontos, apesar de todo esse tempo que já se passou, e ainda não há uma previsão de quando vai sair o resultado. Exames esses que foram encaminhados
para Curitiba. Nós seguimos acompanhando esse caso e aguardando também a celeridade dada a repercussão, também quantas pessoas estão ansiosas para saber o desfecho dessa história. Infelizmente foi uma história triste, mas todos precisam saber, até para saber também a questão de indicação de criminalidade ou não sobre a morte do Thiago Vinícius. Buganza. Tá certo, Pedro. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando esse caso de perto. A qualquer momento a gente pode voltar com mais detalhes. Meio-dia